Sejam todos muito bem-vindos ao Posicione-se. Aqui quem vos fala é Ingrid Monteiro Paola Carvalho. E eu preciso primeiro contar para vocês o que é o Posicione-se, o que nós vamos falar, o que nós queremos comunicar. Quem somos? Exatamente. O Posicione-se tem 3 pilares extremamente importantes. Eu sei que quando a gente traz esse nome, a gente pensa, é posicionamento, traz ali para a área da internet, do digital, sim, eu trago muito essa área e experts nessa área, mas a gente também tem outros pilares que são, o primeiro, o pilar de posicionamento diante da vida. Que é onde estão as oportunidades. Exatamente. O posicionamento digital, óbvio. E também o posicionamento de vendas. O posicionamento no digital que vai potencializar o posicionamento na vida e nas vendas vai trazer o resultado que eles precisam, né? Com toda certeza. E nós vamos falar sobre esses 3 pontos. Vamos falar cada ponto, dar aqui, né, alguns direcionamentos para vocês. Mas antes de trazer a mensagem, vamos também apresentar os mensageiros. E aí, eu quero que a Paola já comece se apresentando para que vocês conheçam um pouco mais da nossa história e quem nós somos. Bora lá. Então, meu nome é Paola Carvalho, né? Hoje eu já vivo há 4 anos na internet. Desde 2015, né? Eu queria a internet, sabia que eu queria empreender, ter um negócio, mas tinha que ser na internet. Só que eu não fazia ideia por onde começar, né? E aí, há 4 anos atrás, eu descobri que realmente a internet dá para fazer dinheiro e junto encontrar a tua paixão e tu se encontrar como pessoa, né? É uma coisa, assim, surreal. Não é só sobre dinheiro. Por isso que a gente vai falar sobre o posicionamento diante da vida. Porque tem muito da pessoa que você é, quem você quer se tornar. Exatamente. E quais os objetivos que você quer alcançar é consequência da pessoa que você se torna, né? Então, por isso que a gente não podia deixar de falar no posicionamento da vida. Então, eu comecei a ir lá como recepcionista, estava há 6 anos, né, trabalhando de recepcionista, lá em Novo Hamburgo, né, onde eu morava com a minha família, e encontrei a internet. Quando veio a pandemia, eu disse, agora é a hora, é o momento. Encontrei a internet, larguei um emprego de 6 anos de carteira assinada, fui viver da internet, só que antes eu precisei de uma mentora. Eu precisei de alguém me dando direcionamento. É por isso que a gente decidiu criar esse podcast, porque não adianta você ter um sonho, você ter um desejo, mas não ter quem vai te ajudar a chegar lá mais rápido. Com certeza. Que vai dizer assim, olha, por aqui eu já passei e não deu muito certo. É melhor seguir esse outro caminho. Ou nesse momento aqui, nessa estratégia, é melhor você fazer tal coisa, porque comigo já aconteceu tal coisa. E o que acontece? Quando a gente começa no digital, a gente estava falando agora há pouco sobre isso. Tem o caminho certo e tem o caminho do dinheiro rápido. Sim. E muitas vezes as pessoas vão pelo caminho do dinheiro rápido. Eu fui uma das pessoas que eu fui no caminho do dinheiro rápido. A Ingrid já chegou antes e já foi no caminho certo. Por que eu falo isso? Porque no início, teu olho brilha em relação ao digital. Sim. Mas o digital, gente, é muito mais que isso. Você pode encontrar a sua paixão de vida, aonde você começa a ter uma autoestima diferente, você começa a ter autoconfiança, você começa a se tornar realmente na pessoa. Sabe aquela pessoa que você sempre desejou ser? Entende por que você nasceu, para o que você Exato. nasceu. E aí a internet vai potencializar isso. Aí tu começa a ficar feliz, tu começa a ficar assim, tu transforma toda a tua vida. E a gente decidiu criar esse podcast para realmente que vocês possam viver o mesmo, ter o mesmo. Então eu fiquei 1 ano, gente, travada para ter resultado só olhando o videozinho, aquela buscando coisa. mágica. Buscando solução Qual rápida. Como o pessoal fala, eu também falava isso, né? Qual é a mágica? Não, qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo que eles sabem? Eu não sei. Tem gente que ainda tá aí, ó, desde a pandemia procurando o tal do segredo. Não existe segredo, mas a gente vai mostrar o caminho aqui. Então, eu fiquei 1 ano travada, encontrei uma mentora, devorei as aulas, porque, gente, estudar é o caminho. E devorei as aulas no meu primeiro mês aí. Larguei, né? 6 anos de CLT. Primeiro mês, R$3.000. Segundo mês, R$30.000. Gente, pra quem ganhava 1.400. Gente, eu vejo uma pessoa falando assim, meu trabalho tá chato. Aqui, ó, tá nas tuas mãos. E a gente vai te ensinar a usar. Então, hoje é 4 anos vivendo na internet. Hoje eu descobri minha paixão, que é ensinar as outras pessoas a realmente se encontrarem no digital, a ter um negócio e potencializar as suas vendas através do Instagram. Mas não só Instagram, porque a gente fala muito mais de vendas, né? De conexão, de posicionamento. E isso tudo a gente vai entregar aqui para vocês. Que legal. Gente,
O mais louco é que nós duas nos conhecemos há pouquíssimo tempo. E como você já deve ter percebido, meu sotaque aqui é bem diferente do dela. Enquanto a Paola, né, nasceu e se criou aqui no Rio Grande do Sul, eu sou lá da outra ponta do estado. Eu vim lá do Acre. Há 9 anos eu vim pra cá, pra Porto Alegre, pra tentar a vida um pouco mais próximo dos grandes centros. Me disseram aqui que era cidade grande. Vamos lá construir. Então, vim somente com a mala e um sonho, procurar, né, crescer, construir uma vida. E aqui eu consegui uma bolsa de estudos em Direito. Eu falei, não, eu já tinha feito... Quando eu saí da escola, eu fiz matemática. Eu falei, não, isso é coisa de louco. Eu vou ficar enlouquecendo aqui nessa faculdade federal pra sair como professora, receber um saláriozinho? Sim. Não dá. Aí larguei, fui trabalhar no banco, fiz administração. Só estudei o tempo que eu tava no banco, porque não era o que eu queria. E aí, depois passei pra engenharia e aí vim pra cá. Aí aqui, engenharia, ou eu trabalhava ou eu estudava. E aí, né, graças a Deus, eu sempre fui boa, dedicada, a tal da inteligente, a melhor aluna. Essa mulher no planejamento, organização, ela vai trazer muito sobre isso, mas... Vamos lá. E aí, consegui essa bolsa. Eu falei, não, esse curso eu vou terminar. E aí, eu me formei, me tornei advogada. Só que o sonho, que parecia ser, né... Ai, que surreal, porque eu acho que muita gente pensa assim, né? Ai, advogada, doutora, vai ficar rica, não sei o quê. Grande ilusão. Só um ponto importante, assim, gente, eu não sou contra a faculdade, acho que a faculdade ensina muito, mas é bem isso. Só que as pessoas, elas vão para a faculdade com uma visão diferente, né? Eu vou ficar rica. Só que a faculdade, ela te ensina uma profissão. Sim. Ela não te ensina a ficar rico. Não, e ela te ensina a parte teórica. Saí da faculdade, eu não tava fazendo dinheiro, não é igual o digital, que é você aprende que uma coisa aqui, já aplica, já dá retorno. Não, e o pessoal fica assim, mas como eles ganham tanto dinheiro? É simples, porque no digital é ensinar a fazer dinheiro através da internet. É muito mais prático, né? Então, fui lá, fiz os anos, né, de faculdade, me formei e tava infeliz. 6 anos no escritório e tinha ganhado ali uma mensalidade na OAB, tinha um aumento de R$200 e 1 milhão de processos para resolver. E aí eu falei, não, eu vim para cá para vencer. E aí pedi demissão também, 6 anos. Sério? E aí eu lá, olhando o celular, o Instagram, assim como a maioria de vocês, que fica ali rolando feed, vendo meme, a vida dos outros. Fofoca, né? Vi uma live de uma pessoa que eu conhecia que tava já lá no tal digital. Falei, se essa pessoa tá, e eu sei que ela é de verdade, eu sei que ela não é golpista, né? Se ela tá ainda dando certo, eu acho que dá certo pra mim. Falei, vou estudar pra concurso, vou fazer esse tal desse marketing digital aí, pra pagar aí a minha vida de estudos. Só que eu entrei e me apaixonei. Se apaixona, né? E assim, gente, a gente vem trazendo essa parte do digital... Parece que é, assim, uma única profissão, um único mercado, uma única coisa. Você, sei lá, se popularizou aquele negócio de... marketing digital é você comprar curso e depois ficar vendendo o curso dos outros. Na verdade, não é isso. Até porque marketing digital, ele é um meio. O marketing digital é um meio de divulgação. Então, as pessoas botam tudo num pacote só, achando que é a mesma coisa. Mas, gente, não é, não? Não é. Geralmente, a gente começa assim, como a Paola começou e eu também comecei. Mas eu, logo de cara, percebi que não era isso, que eu entrei em uma mentoria também. Mentoria é extremamente importante, porque a gente consegue ter esse direcionamento mais claro de alguém que já percorreu o caminho. E aí lá eu via que as pessoas tinham dificuldade de estruturar o seu perfil. Eu falei, cobro tanto... E aí eu faço pra ti, cobro tanto, vamos falar de valores, cobra tanto quanto. Eu cobrava R$500. Eu falei, R$500, faça a tua estrutura. E aí, primeiro, é algo fácil, algo simples, sabe? Que eu fazia assim, que nem vocês falam aqui, com a mão nas costas. E eu falei, não, é isso que eu vou fazer pra minha vida. Se tem gente entrando no digital, tem gente precisando de estruturação. E precisando de conteúdo e tudo mais, aí eu fui e descobri a profissão de social media. E fui lá, estudei mais um montão, me formei e já comecei a trabalhar desde 2022.
E aqui estou eu, né? Depois de muito tempo trabalhando para outras pessoas, para outros experts, muita gente que talvez você conheça hoje, uma mentora que talvez seja sua mentora hoje, algum infoproduto que você tem comprado, eu estava ali nos bastidores, né? E agora eu estou aqui na frente, no palco, para compartilhar ainda mais o conhecimento que eu adquiri aqui junto com a Paula. E fazer vocês também viverem o mesmo, né? Ganhar dinheiro também dessa forma, né? Esse é o nosso intuito. Exatamente. E assim, ó, a gente traz essa coisa do dinheiro, e aí eu quero já começar entrando aqui no posicionamento em relação à vida, porque, assim como a gente estava conversando, né? Tem muita gente que começa, ai, vai ficar rico, milionário, a gente vê muita gente fazendo muito dinheiro e acha que, meu Deus, comprei tal curso, ou entrei e comecei a fazer ali meu primeiro post, digitei meu perfil e já vai entrar dinheiro. Sendo que não, gente, é um mercado novo. Ou então, a pessoa tem uma loja física, por Uhum. exemplo. A loja física é muito conhecida. Daí ela pensa que ela vai botar a foto de uma xícara lá. E aí todo mundo já vai pedir o link, já vai querer. Não é assim, gente. Não A é. gente vai explicar sobre as estratégias que entra, né? Uhum. Nosso posicione-se. O que é o posicione? Entre os nossos 3 P's que a gente definiu, né? Exatamente. E aí, em relação ao posicionamento, em relação à vida, é exatamente isso, de você. A primeira coisa é você entender quem eu sou, o que eu gosto de fazer, né? Quais são os meus valores, o que eu acredito. Então, por exemplo, os 3 P's é se posicionar diante da vida. Sim, Antes da gente, só pra gente contextualizar, aqui se posicionar diante da vida, se posicionar nas redes sociais no digital. de forma estratégica E posicionamento, eu coloco de vendas, mas é um posicionamento de negócio, né? Porque a gente precisa entender que é um mercado amplo, é um mercado que talvez seja um pouco mais rápido de você conseguir constituir resultados, mas é um negócio. Você precisa ter cabeça de empresário, entender que é algo que precisa ser consistente, que daqui 5, 10 anos você tenha algo consistente. isso é muito importante, porque eu não comecei com a cabeça de empresária, né? Eu fui no fogo aprendendo. Mas o quanto antes você se preparar, entender de negócio e dizer, não, eu não tenho uma rendinha pela internet, eu tenho um negócio. Sim. É compromisso, é dedicação, é estudo, é aprender. Porque eu era uma pessoa que na escola, gente, eu odiava estudar. Tipo assim, Ah, eu já era o contrário, eu amava. eu era a pessoa que eu aprendia só pelo ouvir, sabe? Uhum. Aí eu ficava conversando às vezes, tipo, eu era muito inteligente na hora de aprender, mas eu não gostava de ficar aquela coisa maçante, porque aquilo ali não me gerava aquela paixão. E agora, hoje no digital, caramba, eu fico 5 horas estudando um conteúdo, porque eu sei que aquilo ali tá mudando o meu interior, a minha vida, o meu negócio, o meu resultado e o meu futuro. Sim. Então, tu tem prazer em estudar, tu tem prazer em fazer isso, né? E aí trazendo para esse posicionamento em relação à vida, muita coisa precisa ser mudado dentro de você. Quando a gente vem para o digital e quando a gente vem para algum negócio, a gente precisa entender que estamos lidando com pessoas. E aí a primeira pessoa que você precisa estudar é você mesmo, né? Como eu já estava falando. Entender quem você é, entender qual é a sua história. Eu geralmente, quando vem algum cliente ou alguma aluna minha, eu falo, ó, pega um papel e caneta e começa a escrever a tua história. Por quê? Porque a gente vai vivendo nesse automático o tempo todo e a gente esquece. Eu, Ingrid, amo rosa. Sei que aqui no vídeo parece que eu tô de vermelho, né? Mas aqui é um pink. E eu amo maquiagem, eu amo me arrumar. E nos 6 anos que eu estava lá no escritório, eu tinha esquecido de tudo isso, né? A gente tem aquela pergunta assim, quem é você? Geralmente a gente fala, eu sou a advogada, social media, mentora, a mãe, a esposa. E a gente não tem esse entendimento. Quem é você? Qual é a sua história? Quem é? Eu sou uma mulher decidida, eu sou uma mulher sonhadora, eu sou uma mulher que adora aprender coisa nova, que adora desafios. Então, assim, é um ponto que você precisa definir. Você precisa realmente fazer esse estudo, né? Sim, e quando a gente tá trabalhando para outra pessoa, tu vai no automático. Sim. Tu sabe o que fazer todos os dias, então tu acaba esquecendo quem tu é. O que tu gosta, o que tu sonha. Eu, quando eu trabalhava de carteira assinada, né, tava lá pegando o ônibus, mas todo dia eu entrava no ônibus, que, ó, isso entra sobre se posicionar na vida, é sobre isso. Se tu não visualiza, se tu não se enxerga, se tu não sabe onde tu quer ir chegar, tu nunca vai chegar lá, porque o teu corpo, ele só chega onde a tua mente chega antes.
Então, eu entrava no ônibus, um calor, eu odiava, gente. É 1 hora pra voltar pra casa. Mas eu suspirava, assim, eu visualizava, eu dizia, um dia eu vou viver com liberdade. Eu não conhecia o digital ainda. Nessa época, era só blogueirinha que tinha resultado. E eu suspirava aquilo. E quantas vezes, quando a gente trabalha para outra pessoa, ou então até às vezes a gente tem um negócio e não tem uma. Que a gente vai falar sobre isso também. Porque não adianta também tu estar nas redes sociais e só ficar postando sobre a tua vida. Tu não vai conseguir chegar onde você quer, não vai conseguir ter o resultado. Que entra o posicionamento na vida para tu ter o autoconhecimento. Então eu suspirava por aquilo. Pelo que você suspira? Qual é? Porque, que nem a gente estava conversando, tu me mandou o formulário aquele dia de escrever a história. Tem muita gente que nem lembra da história dela. Sim. Que é o que faz sentido. Por quê? Que nem a Ingrid falou. Venda, gente, seja na internet ou em qualquer lugar, é sobre pessoas, não é sobre números. Às vezes, eu tenho 100 visualizações no Instagram. Tá, mas essas 100, são 100 pessoas. Coloca 100 pessoas na tua frente. Ou sai na rua e tenta falar com 100 pessoas para ver se elas vão te dar atenção. Exatamente. São 100 pessoas. E quando você começa a se entender quem eu sou, quais são os meus sonhos, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, tu vai começar a atrair as pessoas ideais pra tua vida. Que nem, por exemplo, eu e a Ingrid. A gente se encontrou num período que a gente tava exatamente assim, não. A gente já tem posição no digital, a gente já tem aluno, a gente já tem resultado. E aí, vamos se posicionar pra vida agora? E, gente, as conexões começam a acontecer, porque tu tem bem definido quem você é. Como eu vou? Vamos lá, posicione-se. Como eu tenho um negócio, como eu tenho Instagram, e como eu vou me posicionar nesse negócio se eu nem sei quem eu sou? Exatamente. Se eu nem sei o que eu quero. Aí vira aquela pessoa que copia o outro, aí começa a criar um monte. Meu Deus, mas eu tô criando conteúdo todo dia, eu tô fazendo live, eu tô fazendo não sei o quê. Mas não é nem você. É você só mais uma daquelas, É um sabe? personagem. A gente abre ali o feed, um monte de gente igual, falando a mesma coisa, do mesmo jeito. É cansativo, até pra quem não quer saber sobre isso. É cansativo. E as pessoas acabam copiando outras pessoas, querendo ser iguais, mas uma coisa assim, não consegue ser autêntica. Essa palavra, gente, me incomodou por muito tempo, ser autêntica. Tipo assim, parece que tu tem que ser ultra power, muito boa no que tu faz. Mas ser autêntica é quem você é, tu mostrar pra tua essência. Que, por exemplo, eu às vezes sou mais tranquila, a Ingrid já é mais, tipo, tem... Sou extremamente acelerada. Aí, quem é acelerado vai se conectar com ela. Se ela não mostrar essa pessoa, ela não vai gerar conexão. Não, assim, uma coisa que briga... Nossa, muito, até hoje chega lá no meu direct, ai, vamos se posicionar para um high ticket, não sei o quê, para tirar minhas cores. Gente, eu não sou preto e branco, eu não sou uma pessoa discreta, eu não sou uma pessoa que vai se encaixar. Se fosse para ser assim, eu talvez ainda estivesse lá no escritório. Mas não, eu respiro vida, eu respiro arte, eu amo pintar, amo fazer design, amo falar, eu falo alto, eu falo muito, e eu falo sempre de forma mais simples, muito embora eu tenha, né, conhecimento e bagagem para falar, igual uma doutora, né, falar com excelentíssimo juiz, enfim, eu tenho um vocabulário que eu poderia usar, mas não é quem eu sou. E não vai conectar com as pessoas que são assim como eu. E as pessoas, elas têm medo de ser autêntica. Sim. Sendo que é aquilo ali que vai fazer... Ah, mas não tem ninguém fazendo. Mas ninguém faz desse jeito. Então faça, teste. Mas eu tenho medo de dar errado. Você só vai saber se vai dar certo se você testar. Tá, e aí vem muito essa parte do medo, tá? Eu até anotei aqui. Ai, o medo. Em relação a isso. Por quê? Porque, posicionamento, o que é? A gente fala assim, tem gente que fala que tem que estar bem vestida, com blazer, nananá, e tem gente que fala, não, posicionamento tem que ser autêntico, colorido. Aí a pessoa fala, mas eu não sou nada disso, nenhum lado, nenhum outro. O que eu preciso fazer para ser essa pessoa bem posicionada? A gente já falou que é saber quem você é, né? E a segunda é saber lidar com medo. Não é não ter medo, né? Eu tenho um livro que eu li, que eu até indico aqui para você, do Napoleão Hill, que ele fala que o medo é o próprio diabo. E eu consigo concordar. Por quê? Te impede de viver tudo que você quer viver. Para você criar conteúdo, não é difícil. Sabe o que é difícil? É você saber... Perder o medo do julgamento. É tu mostrar teus defeitos. Que na rede social a gente quer mostrar a perfeição. Né? Mas e aí?
É Será que se você conecta? ter que enfrentar o tal do perfeccionismo, porque eu tenho alunas que já entenderam, já dei todo, ó, é a estratégia, é o conteúdo, Uhum. tá tudo mastigado. Aí ela já tem ali um calendário pronto, mas tá na gaveta. E uma coisa que agora a Ingrid falou que isso fez total sentido, gente. O que que é o medo? Se tu parar pra pensar, o medo é como se fosse uma vozinha do teu lado. Ele tá ali falando contigo. Então, quando tu tem uma ideia, quer fazer algo e tu não faz porque o medo te diz não vai dar certo, olha isso, tu tá escutando as vozes da tua cabeça. Testa se vai dar certo. Ai, Paula, mas eu não consigo. Você consegue. É só você treinar. Você tem que treinar. A gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu Aprendeu a tudo do ler, zero, gente. escrever, na repetição, fazendo, né? Repetição. A gente começa, né, engatinhando, depois a gente vai e começa a andar, e depois a gente vai e começa a correr. Não adianta esperar que o conteúdo fique maravilhoso, que o teu posicionamento seja impecável, que as pessoas queiram te seguir, comprar de você no primeiro momento. E detalhe, a única coisa certa, a primeira coisa certa é que você vai errar. Com muito. Vai ficar, primeiro não vai ficar perfeito, vai errar, é no caminho, gente, que você aprende. É no Sim. caminho. Que nem a gente tava conversando aqui agora. Como eu sei o que o meu público quer? Como eu sei o que os meus seguidores querem? Testa. Aplica formulário. Faz um grupo de network no teu WhatsApp. Cria uma comunidade. Faz conteúdos ali ao vivo, da live. E escuta os teus alunos. Sim. Presta Que é isso que vai atenção. fazer você identificar o valor que você tem. Que você entrega. Porque às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho muito para entregar. Se tem alguém que não sabe fazer o que você sabe e quer aprender, pronto. Isso é o suficiente. Não, o que mais me assustou nesses dias que a gente estava no evento, daquela mulher que vende pose, né? Vende um e-book para fazer pose. Eu falei, meu Deus, olha, para fazer pose para foto. E ela tá fazendo dinheiro. E a gente conheceu ela maravilhosa. Gente, ela tá tendo resultados incríveis. Ela tá palestrando. Quem diria que uma pessoa que ensina a fazer pose, olha o que a gente... O que eu percebi? Quando ela começou a falar, ela tem uma identidade muito forte. Ela tem uma pessoa muito bem definida de quem ela é. Sim. Então, e outra coisa, ela treinou, porque no início é aquilo, ninguém tá fazendo. Mas é a paixão dela. Ela definiu, isso é que eu amo. Isso eu não consegue, quem desiste. E ela foi treinando, e olha o resultado que ela tá tendo. Sim. Ela tá em vários países, faz, enfim, 1 milhão de reais em 7 dias, com pose pra foto. Que é uma coisa que você pensa, não vai vender. Vai. Gente, tem gente vendendo conhecimento para fazer o filho dormir. Tem gente vendendo receita. Tem gente... Cara, pra geração Z não fez cursinho de informática. Então, a gente não sabe, não estudaram um pacote Office. Eu já sou um pouco mais velha, né? Mais antiga. Aprendi ali, né? O Word, Excel. A geração Z, a geração nova, sabe mexer em várias coisas, mas não sabe fazer um Excel. Então, imagina se uma pessoa vem aqui e ensina um Excel. É um conhecimento adquirido, né? Eu tinha muito tempo, eu fiquei falando assim, deixei de ser advogada para ser marqueteira. Hoje eu já acho que não. Hoje eu acho que eu agreguei conhecimento, né? Hoje eu consigo utilizar o conhecimento adquirido lá no direito, com certeza, com o conhecimento adquirido aqui no marketing. Consigo juntar essas duas coisas e talvez hoje eu consiga ter uma visão melhor e tenha segurança jurídica nos meus contratos por causa disso, né? E é importante você entender, né? Entender quem você é, qual é o ponto de partida. No meu formulário, a segunda pergunta é: escreva, né? Tarefa, né? Nem pergunta. Escreva tudo que você sabe ensinar. Por quê? Porque quando eu comecei, eu falei assim, vou ensinar... Eu sou advogada, vou ensinar marketing jurídico. Nada a ver. Eu até fiz um e-book de marketing jurídico, mas não tinha nada a ver comigo. E isso é legal, a gente vai começar falando, tipo assim, para quem ainda é iniciante, para quem ainda não iniciou, e depois a gente vai falar também um pouquinho para quem já tem um negócio, que entra a parte de posicionamento e de vendas, né? Mas essa questão aí que tu falou de escrever o que a gente gosta, é muito real, porque assim... Tem muitas pessoas, tipo, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é massoterapeuta. E ela viu o meu resultado e ela disse assim, Paula, eu quero muito entrar no digital. O que tu acha?
Geralmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar a pessoa antes. Porque eu sofri muito por não iniciar no digital por algo que eu amava. Sim. Isso é uma coisa muito ruim, porque, gente, não adianta. Já tá iniciando no digital porque tu quer autonomia. Tu quer ser dona do teu próprio negócio. Aí tu vai fazer o que tu não gosta? Tipo, não faz sentido. Então, por isso, faça uma lista das coisas que tu realmente gosta. E detalhe, primeiro, o que... eu ouvi essa frase e me impactou muito. O que você faz nas suas horas vagas, como trabalho, é o que você deveria de fazer pro resto da vida. E o que você falaria, por exemplo, aquele conteúdo que tu diz, cara, eu ficaria horas falando com alguém sobre isso, que eu não me importo. Tipo, a gente aqui agora, que eu não me importo. E outra coisa, 3 pontos, anota aí. Primeiro, né, o que você faz de trabalho nas suas horas vagas, que você gosta, né, detalhe. Não, tô fazendo porque eu preciso. Anota isso. Segundo, o que você ficaria horas e horas falando sem se preocupar. E terceiro, quando as pessoas te procuram pra pedir ajuda, o que mais elas te pedem? Aí eu falei isso pra ela, né? Se fosse só uma pessoa estrategista comum, eu ia dizer, faz um curso de massoterapeuta. Sim. Mas não é o que ela quer. Eu falei, o que as pessoas te procuram te pedindo? Aí ela falou assim, eles me procuram pedindo organização, Paula. As gurias falam, como é que tu dá conta de tudo? Como é que tu se organiza durante a semana? Eu disse, faz um produto disso. Pronto. É o que tu gosta, é o que te procuram e assim tu começa. Pelo certo e não pelo caminho fácil. E assim, a gente tá falando muito em relação ao infoproduto, mas o digital é também para quem já tem um produto ali físico, já tem um negócio físico e quer ser reconhecido, quer aumentar ali, né, uma consulta, por exemplo, cobrar ali um valor mais alto, né, ter uma agenda que vai te dar uma lucratividade maior. O digital é o caminho, né? O digital eu tenho certeza que o digital é um braço de um negócio. E quem não tem um negócio com o digital incluído, tá ficando para trás. Não, e gente, se vocês pararem pra pensar, a gente tá na era que tu pode ser tudo que tu sempre quis ser. Como era antigamente os nossos pais. Não tinha internet. Então não tinha como ninguém se conhecer. Ou tu nascer de família rica, ou tu tava lascado na vida. E pra ser reconhecido, a gente só tinha TV e, né? Era difícil. Imagina pra estar na TV. Então a gente tá na era que, assim, ó... Eu falo isso para as pessoas que vêm falar comigo. Eu digo assim, tu tem noção de com o teu celular, tu vê, por exemplo, a Virgínia do outro lado do planeta Terra, e tu usa o teu celular só pra ficar vendo o Instagram e a vida dos outros. Imagina você pegar o seu celular e vender pra essa pessoa do outro lado do mundo. É uma delícia. E vender agora... em euro, vender em dólar, é uma delícia. E agora vem uma coisa na minha cabeça assim, que eu tenho pensado muito nos últimos dias, que vem entra do posicionamento da vida, né? Alguém me passou um conhecimento que mudou a minha vida. Sim. Por muito tempo eu pensava assim, poxa, tem muita... Eu mesmo vivendo na internet, eu pensava, tem muita gente falando já na internet. Eu pensava isso. Tá dando confusão, porque tem muita gente falando. Só que se tu parar pra olhar o teu vizinho, teu amigo, enfim, as pessoas que moram no teu bairro, quantas pessoas estão precisando de um conhecimento que você tem? Ou de um produto que você tem. E eu ouço muito isso, né? Nossa, eu tava pedindo uma direção pra Deus essa semana e tu me chamou. E aí, quantas pessoas... Poxa, tu tem capacidade, tu tem talento, tu tem conhecimento, tu não abre a tua boca. Então, tem muita gente que fala mal. Ai, tem um monte de gente, um monte de guru, e mentindo, enganando, não sei o quê. E gente que tá se destacando lá, e eu sou muito melhor, e eu sou um ótimo profissional. E a galera tá indo lá só pelo hype, porque ele é blogueirinho. Mas presta atenção. Se um outro profissional, ou um outro, né, é outra empresa, outra marca, que tem uma qualidade mais duvidosa, ou uma capacidade menor, inferior à sua, tá fazendo sucesso e a sua não, a culpa é sua. Porque se você não quer que seja disseminado a mentira, a enganação, que esteja ali enganando as pessoas, faça mais barulho. Utilize o mesmo meio de comunicação e fale a verdade. E posicione-se. Exatamente. Gente, porque assim, tem aquela frase que é clichê, né? Todo mundo fala clichê, só é clichê porque é verdade, né? Então, o que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Ah, eu não vou fazer... Eu ouço muito... Gente, me dá uma coisa assim, porque
As crianças, tipo assim, eu sou muito de crença, mentalidade, medo, insegurança, porque o medo me dominou por muitos anos. Uhum. Sabe quando você sente que tem capacidade, mas tu não faz por causa do, cara, por causa do medo. O que que é o medo para uma pessoa desse tamanho? Então, o medo ele me prendia muito. Então, quando eu hoje ouço uma pessoa falando: "Ah, eu não vou pra internet porque tem muita gente falando mentira. Eu não vou pra internet porque todo mundo vende uma mentira, vende enganação, vende uma ostentação que não existe". Então, vá você vender a sua verdade e vá Exatamente. melhorar a internet. E é muito louco, porque aí a gente começa. Ó, quando eu comecei, aí eu fazia as lives. Eu conto sempre essa história, porque eu comecei, aí fazia as lives lá, aí dava 3 pessoas. E aí eu ficava lá, bem, bem tempo, assim, falei, mulher de negócio, eu já mentalizei desde o início, eu já me comportei como se fosse grande. E aí, 3 pessoas, eu chegava lá e falava, e não sei o quê. Aí eu sei que fui para Alphaville, né? Para uma formatura minha, uma especialização lá que eu fiz. E aí, um amigo meu, que já tem negócio em Alphaville, com gente grande e tudo mais, ele falava assim, ele me encontrou e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Tu tava tão obcecada por isso, tu tava tão destinada, né? Tão A crescer, tu diz? intensa naquilo, tu abria as lives, falava com tanta verdade, como se aquilo fosse algo tão incrível, que às vezes eu ficava sozinha, eu ficava com vergonha de sair da tua live, sabe? E aí é muito louco, porque eu já voltei. Olha que loucura. Eu tinha 3 pessoas na live, né? Um era esse meu amigo que tinha, né, vergonha de sair pra não me deixar sozinha. E aí, eu já voltei com contrato por causa disso. Eu voltei de Alphaville, de São Paulo, da minha primeira Uau! formação, com contrato. Por quê? Em contrato grande, né? Aham. Ela foi corajosa, gente. Uhum. Foi corajosa. Assim, tem que ser. Assim. Exato. E coragem não é o contrário de medo, porque assim, a gente fica, né, muito medo. A gente fica, assim, travada, na cabeça fica assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai Eu dar acho que certo, mas a coragem. gente Acho vai que, assim, de acho qualquer que jeito. coragem deveria de ser assim. Na verdade, coragem deveria de ter o significado de não deixar o medo te dominar. Que medo tu vai sentir? É. Tu vai sempre pensar, e se der errado? E isso foi uma coisa que fez eu sair do CLT, né? Eu tava lá 6 anos. Eu era boa no que eu fazia. Era recepção, mas eu era muito boa no que eu fazia. Eu gostava de estar ali, eu gostava porque eu já gerava essa conexão com as pessoas. Aí o medo tentou me parar, por isso que eu fiquei 1 ano travada. Só que em 5 meses eu tomei uma decisão. Eu disse: se tudo der errado, o que que eu vou fazer? Eu volto a trabalhar de recepcionista. Pronto. Uhum. Mas se eu continuar deixando o medo me dominar, minha vida não vai pra frente. Foi a mesma coisa que eu pensei quando eu vim pra cá. Falei, se der errado, o máximo que vai acontecer é eu voltar pro Acre. Não, mas peraí, gente, vamos falar disso. Ela saiu do Acre, do nada ela, vou pro Rio Grande do Sul. E olha aí, quanto a tua vida mudou de lá pra cá? Muito, E se tu tivesse muito, ainda lá, muito. por causa do Não, medo? por quê? Porque ainda tinha aquele pensamento muito mediano, Uhum, sabe? uhum. Eu vou casar ali, vou ter uma família, vou viver ali. E não tinha, porque tá longe dos grandes centros. Então não tem, né? Não tem como eu ir trabalhar numa multinacional, criar grandes negócios. Hoje, no digital, óbvio, tem muito mais. Eu tenho até uma pessoa que é do Acre, que me vendeu meu primeiro curso, que está em Floripa e tem mais de 7.000 alunas no infoproduto dela. Então, assim, hoje com o digital dá para se destacar. Mas na época não tinha isso. E aí era sempre aquela coisa. E eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu sou maior, eu preciso de mais. Porque eu nunca consigo. Nunca consigo me contentar. Então, assim, eu já consegui chegar a alguns passos, mas eu não consigo. Eu quero sempre mais. E E eu acho que isso, gente, essa questão de querer sempre mais não é sobre dinheiro. Não é não. sobre dinheiro. É sobre tu se É uma coisa. Quando tu encontra a tua paixão, tu se desenvolve tanto, tu tem tantas experiências novas, tu gera tantas conexões novas que você quer mais daquilo. Então, isso é o querer mais. Eu quero me desenvolver, eu não quero ser mais a mesma pessoa. É que eu penso assim, ó. Não sei se vocês pensam assim, mas eu quero muito que você pense assim. Tem muita gente incrível aí fazendo coisas surreais. O que eu tenho que fazer para fazer a mesma coisa? Para ser essa pessoa, para chegar pelo menos perto, para chegar ao próximo passo. Já cheguei aqui. E olha que eu já passei, já atravessei muitos, né, muitos obstáculos. Então, qual é o próximo passo? E assim a gente vai seguindo. Sobre essa questão que a Ingrid estava falando, eu pensei, gente, a Ingrid saiu do Acre e veio para o Rio Grande do Sul, né? O que isso significa?
Eu tenho vivido isso na prática no último ano, assim. Enquanto você viver ao lado da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo de infância que não pensa na vida, só quer zoeira, não pensa na vida. Mas enquanto você ficar ali, você não vai prosperar como você quer. E a vida vai passar 3, 4, 5 anos e eu tenho um sentimento por esse amigo. Mas você faz ideia de quantos amigos incríveis tem pra você conhecer? Não tô falando que você vai virar as costas pra pessoa, mas enquanto você estiver ali, eu por muito tempo, assim, gente, eu levava minha irmã, tipo, pra evento. Uhum. E aí, como eu amo desenvolvimento pessoal, eu tava sempre estudando, entendendo por que que eu não cheguei onde eu quero, por que que eu ainda tô com esse desafio, como eu faço pra vencer. E eu entendi que quando eu levava minha irmã, era a minha segurança pra eu continuar sendo aquela pessoa que eu era. O Arthur Bender, que eles têm um livro que se chama Personal Brand, que é a marca pessoal. Ele diz que cada pessoa é uma marca. E aí ele tem essa frase, né? Se você não se posiciona, posicionado você está. E o que ele quer dizer com isso? Uau, muito bom. Que a partir do momento que você, opa, eu não vou fazer isso porque Uhum. eu preciso estar aqui com a fulana, eu não vou fazer isso porque eu preciso agradar tal pessoa, eu preciso ajudar tal pessoa, eu preciso, né? Mães, principalmente mulheres que são mães, são sempre estão sempre pensando nisso, sempre no outro, no outro, no outro. Quando você está fazendo pelo outro, você já está posicionado. E ele fala assim: o que que é posicionamento? Ah, a gente fala tanto disso, o que que é posicionamento? Imagina que a gente tá, digamos que a Paola tá lá almoçando com uma outra amiga dela. Aí chega eu nesse mesmo lugar e fala: oi, Paola, tudo bem? Tudo bem, prazer, fulano, prazer. E aí eu vou lá para outra mesa lá com meu marido. O que a Paola vai falar sobre mim para essa pessoa é o meu posicionamento. E se você não liga para o que os outros estão falando, ou como as pessoas estão vendo, você já está posicionado. Só que você não está posicionado da forma Uhum, certa. uhum, Você tá deixando as pessoas decidirem por você. uhum. E Que é aí, pior ainda. a gente tem pessoas que não conseguem dizer não, tem gente que desrespeita, que tu nunca consegue sair do lugar. Cara, isso de não saber dizer não, isso atropela o teu eu de um jeito, os teus sonhos, a tua vida, o teu sentimento. E aí você fica se martirizando. Meu Deus, não era pra eu ter dito sim, não era pra ter dito sim, não era pra eu estar com essa pessoa, não era pra eu estar nesse lugar. E isso gera Uma frustração. emocional muito grande. E aí, como você vai ter energia pra correr atrás do que você quer? Não, e tem muita gente que chega ao final da vida e pensa, cara, Aham. o que que eu fiz? Quem eu sou? Eu vivi para meus filhos, eu vivi para meu marido, eu vivi para aquele trabalho e eu não Uhum. consegui fazer algo que eu desejasse. Agora eu já não tenho mais idade para fazer, né? E isso é muito importante para que vocês consigam entender. E agora vamos para o digital? E com base, então, em tudo isso, nesse autodescoberta, autodesenvolvimento, você começa a se posicionar na internet. Porque muitas pessoas às vezes dizem assim, que nem tu tava falando, né? Uhum. Não consigo, não consigo vender, não consigo cliente, só atrai gente pedindo desconto. Porque você ainda não se conhece, que é a primeira coisa que a gente fez, você ainda não tem certeza de quem você realmente é, então você não consegue mostrar isso, e a gente entra no posicionamento. Eu acho legal também a gente falar um pouco da parte estratégica agora, tipo assim, de pontos de. Muitas pessoas falam, né? Ah, isso eu tenho que ir pra internet. Que nem, por exemplo, eu atendi uma psicóloga, ela era incrível, o conteúdo dela incrível. Mas ela falou pra mim, Paula, eu ainda não tenho um escritório. Eu ainda não tenho uma câmera profissional. Só que o que ela ensinava, tipo, o que ela conversou comigo, já fez diferença na minha vida. Uhum. Eu disse, tu não precisa disso. Tu não precisa mostrar a tua vida. Tem uma pessoa que, inclusive, que eu comprei vários cursos, ia comprar uma mentoria de 5 mil com ela, que ela mora com o noivo dela. Eu nunca vi ele nas redes sociais, ela nunca falou dele, e ela mora com ele. Ela falou um dia numa live isso. E sabe quando a ficha cai e tu disse, tu não precisa. Vê assim, as pessoas não precisam mostrar toda a vida dela. Não, óbvio que não. E aí as pessoas ficam assim, inseguras. Ai, se eu entrar pra rede social, vou ter que mostrar toda a minha vida. Não, gente. Aí a gente entra pra parte estratégica. O que eu acredito, tá? Existem esses dois lados. Tem a da pessoa que acha que vai começar no digital, começa a mostrar tudo, o bom dia, o café, nananana, tudo, e vira uma novela. Aí você precisa ir, talvez, para uma área de influenciador, mostrar, né, lifestyle. Porque quem quer entretenimento não bota Pix no bolso. Isso. E tem a galera que acha assim, ok, já entendi que eu preciso estar no digital, eu já entendi que eu tenho que ter ali meu perfil estruturado, e aí agora eu quero saber quem que eu vou pagar para fazer isso para mim, que eu não quero nem saber Aham. disso.
Gente, né, eu como social media, né, experiente aqui, hoje eu não aceito de jeito nenhum. Óbvio, hoje eu já consigo escolher melhor, mas eu não aceito de jeito nenhum um cliente que fala assim: "Ah, é quanto? Tanto. Ah, tá, faz aí pra mim os posts". Sabe por quê? Porque não importa o quanto eu queira fazer, o quão lindo fique, o mais profissional, não vai ter você, a sua essência. E novamente voltando, é sobre pessoas. As pessoas não vão se conectar ao teu logotipo, não vão se conectar ao post bonitinho, ao teu design, à tua paleta de cores. As pessoas vão se conectar à tua história, aos teus valores, Pessoas se ao que conectam com você pessoas. isso, ao que você comunica. E entra a questão do posicionamento, né? Então, tem pontos chaves. O que você pode contratar alguém para cuidar da sua rede social, a gente até orienta isso, mas antes tenha um mentor, que é o que a gente faz. Antes da gente ter acesso, por exemplo, alguém comprar um produto nosso, alguém ser o nosso aluno, tem que passar por um processo de elevar o nível de consciência daquela pessoa para ela entender o valor daquilo ali e entender qual qual o princípio, qual o valor, qual o gosto, qual ideia ela vai começar a mostrar para a audiência dela que quer que ela se conecte. Por exemplo, eu tinha uma época que eu acordava 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Só que, gente, já faz um mês mais ou menos que eu não tô acordando nesse horário. E até hoje as pessoas falam: a Paola acorda muito cedo. Todo dia. Gente, percebe o quanto a gente tem que ser intencional e os detalhes que a gente mostrar vai conectar com a nossa audiência? O que que mostra? Olha o que que é ser estratégico e intencional no posicionamento. O que que mostra com uma pessoa que acorda cedo? Que ela não é preguiçosa, que ela é dedicada. E eu mostro que eu gosto de acordar cedo para me organizar, mas eu não preciso mostrar tudo que eu faço logo quando eu acordo. Eu seleciono alguns pontos importantes, que é o que vai gerar conexão com a minha audiência e vai fazer, opa. E é isso que você precisa. Você precisa de um mentor que te mostre isso, entenda a base. E aí contrate alguém para dar voz ao que tu Sim. sabe. É, Não tem, desculpa te Uhum. interromper, mas assim, que nem, por exemplo, tem um mentor, um terapeuta, que ele me chamou, que a gente tava conversando, e ele disse assim: eu tenho uma equipe disponível para mim, né? Eu tenho social media, eu tenho design, eu tenho gestor, mas eu não sei o que fazer. É isso, você tem que saber a base do que fazer dele. Ele falou: vamos. Ele me chamou para eu fazer o posicionamento dele, a comunicação dele. Eu disse: tá, vamos desenhar a tua comunicação, vamos ter certinho o que falar na segunda, na terça, na quarta, para que isso não tome o teu tempo, que esse é um dos medos também do posicionamento das pessoas que já têm um negócio. Eu não tenho tempo de fazer aquilo. Entenda a base, quem você é, o que você vende, para quem você vende, e aí entenda o conceito e bota as pessoas potencializar, contrate alguém para potencializar. É que, assim, ó, a gente fica colocando tanta coisa na frente, como se fosse coisas de outro mundo, mas não é. E aí você precisa entender o que é o básico. Não adianta, a pessoa nunca apareceu, nunca criou conteúdo, e aí ela quer começar a fazer. Não adianta eu dizer assim: você vai fazer uma live por dia, vai fazer 2 reels por dia, vai fazer não sei quantos stories e não sei o quê. Não adianta. Você precisa começar. Então você precisa entender também qual é o seu momento, qual é o seu horário. Essa questão do tempo muitas vezes é a tal da desculpa que a gente vai se apoiando. É falta de prioridade. Tem uma coisa, eu falo para as minhas alunas: ai, Paula, primeira coisa que elas falam: eu não consigo, eu não tenho tempo. O que que eu falo para elas? E se a vida da tua mãe dependesse de tu fazer isso? Pronto, é prioridade. É prioridade, com toda certeza. Outra coisa que eu escuto muito é: não sou criativa. Gente, eu tenho pavor disso. A gente foi numa palestra de um cara que escreve livros, né? Um escritor. E aí ele falou assim: criatividade é um dom nato. Lá, quando Deus foi fazer as pessoas, ele colocou, às vezes, um pouco mais de paciência para alguns, menos paciência para outros. Enfim, colocou algumas características, mas criatividade. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É como se fosse a base ali da receita. E aí, você com certeza já foi criativo. Sabe como que a gente é criativo? Quando a gente precisa gerenciar nossa casa, quando a gente precisa resolver problemas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por quê? Porque a gente está procurando, a gente vai encontrando soluções. E a gente vai juntando ali um A e o B, e aí dá um C que vai resolver aquele problema. Isso é criatividade. E criatividade, ela só vai ser muito bem utilizada e vai ser mais fácil de fazer, por exemplo,
um conteúdo no Instagram, enfim, numa rede social, quando você pratica e quando você tem repertório. E existem estratégias para que você consiga, né, ter ali eu chamo de baú, um baú onde você vai ali, toda vez que você vai começar a criar um conteúdo, em vez de ter que começar do zero, né, porque ninguém cria nada do zero. Já foi criado, Deus criou o mundo, as pessoas criaram várias coisas, ninguém cria mais nada do zero. Então, você vai pegar algumas influências, alguns lugares, e você vai colocar a sua essência e vai soltar para o mundo. Não tem segredo. Existem estratégias para que você facilite. E vamos para as estratégias. Na questão do posicionamento, vamos lá. A melhor forma de saber o que postar é escutando a tua audiência. Sim. Escuta, seja produto físico, seja produto digital, o que eles estão falando. Primeiro, ai, Paula, mas ninguém fala. Chama. Gente, isso é uma coisa que eu não fazia. Chama os teus clientes que compraram na última semana, no último mês, pergunta para eles, o que te ajudou? Eu falo para os meus alunos, o que tu gostaria de mudar? O que tu gostaria de aprender? Porque as pessoas às vezes ficam com medo de perguntar. E eu falo para os alunos da comunidade, eu comecei a falar, gente, o que vocês não gostaram? Me fala, me chama no privado e me fala. E já trouxeram várias melhorias. Cara, tenha humildade de parar para ouvir eles. Não é só o Pix, né? Tem que ter relacionamento. E quando você tem um relacionamento, mesmo depois da venda, você consegue ter mais vendas consegue ter indicação. É muito mais fácil, você consegue ter mais dinheiro ali rodando pra você. Sim. Agora, se você tá ali preocupada no dinheiro, no Pix, o dinheiro foge de você. Foge, não adianta, não resolve. E aí, no posicionamento, por exemplo, pega e faz uma lista. Eu tiro até print, eu tenho uma pasta só para isso. Eu tenho um bloco de notas, onde vem as ideias. Por exemplo, eu vejo algo no Instagram que eu gosto, eu já salvo. Isso é uma coisa legal, da gente pegar outros conteúdos de outros. Por exemplo, um médico. Sai um pouquinho da tua bolha, que a tua bolha te deixa muito na zona de conforto. Aí tu acaba fazendo a mesma coisa. Todo mundo. Então, como as pessoas que deram mais certo no digital fizeram? viu fulano do nicho de odontologia fazendo isso aqui e eu gostei. Vou fazer. Que nem a das poses. Ela falou que viu aquele jogador de basquete... de vôlei. Viu o jogador de vôlei falando sobre coisas de certo e errado no vôlei. Ela trouxe pra pose nas fotos e até hoje é tudo que mais dá certo. Então, primeiro do posicionamento, testa, né? Vai testando, gente. Posta vários tipos de vídeo, de post. O que deu certo, você vai replicando. Quanto mais você faz, mais material pra estudar e entender qual que dá certo é melhor. Então, joga pro mundo, pelo amor de Deus, gente. Para de ficar guardando coisa na gaveta. Não dá pra saber se vai dar certo na gaveta. Por quê? Porque aí você fica com um monte de pensamento, vai mexendo, nunca sai, nunca acerta. E aquela mesma coisa, né? Ai, se flopar, gente... Ai, deu 300 visualizações, flopou. Mesma coisa. Vai na rua, tenta falar com 300 pessoas, ver se você vai conseguir. Não, e a gente só vai acertar depois que vai ver ali uma pessoa, um jogador de futebol, ou alguém que vai que hoje competir nas Olimpíadas. Treina um monte para conseguir acertar, né? Treina um monte para conseguir ali ficam anos treinando. Exato. Então é a mesma coisa aqui. Para finalizar, Paola, a gente vai para o de vendas, que a gente já falou bastante. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, eu não sei vender. Também tem isso, né? Sim. E vender é assim, depois que você entende, é muito mais fácil, porque é você ouvir. Pessoa chegou, não é jogar aquele monte de coisa. Eu tenho isso, meu produto é aquilo, joga. Tem gente que joga um monte de coisa, a gente fica perdido. Às vezes a pessoa só quer saber, passa cartão? Aceita Pix? E isso eu tava falando com um amigo meu, a gente também tava bolando pra cuidar do posicionamento dele, que ele falou, Paulo, eu sei muita coisa, eu gosto de muita coisa, mas eu não sei o que falar. Aí eu falei pra ele, olha, tu tem muita coisa incrível, que é o que tu falou, né? Eu prefiro não prometer muito, entregar muito do que... Tu tem muita coisa incrível, mas saiba perguntar. A venda, gente, é muito mais você escutar do que você falar na hora da venda. Com certeza. Primeira conexão. O que é a venda? Escuta, faça perguntas. O que você tá buscando? O que te motiva? Qual é o teu intuito? O que você já tentou que não deu certo? Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui faz eu vender muito mais. O que você já tentou que não deu certo? Porque você pega... Se você não mapear a pessoa, se você não entender o que ela quer, você vai começar a falar um monte de coisa. Ela vai achar que é muito... Quando vê, por exemplo, a Ingrid de social media.
Eu só quero ajuda para mudar a minha comunicação. E a Ingrid chega para mim, a gente vai fazer 3 posts por dia, a gente vai fazer 10 stories por dia, eu preciso que tu preencha esse formulário. Eu vou correr dela, porque não é o que eu tô buscando. Agora, se ela perguntar, o que que tu precisa? Qual é a tua maior dificuldade? Qual é a tua... Às vezes eu falo, quando eu vou iniciar uma reunião, às vezes eu falo, qual é a tua expectativa para hoje? E eu escuto a pessoa. E aí eu consigo surpreender ela com base no que ela precisa e não no que eu quero entregar, porque as pessoas só compram de pessoas não. As pessoas só compram por motivos delas, não pelos teus. Sim. Então não adianta tu ter o melhor produto, tu ter o melhor motivo, mas tu não mostrar pra ela que é pelo motivo dela que ela vai conseguir o que ela precisa através do teu produto. Senão a gente vira aquele vendedor chato, né? Que a gente vê no centro assim, vem, O que tu precisa? Tipo, vem, meu produto aqui, baratinho, nanana. E você não quer, porque é um produto de valor, né? Lembra no evento, a gente foi olhar os livros, e eu disse, gente, que paz, o que que tem aqui? Aí a pessoa que tava vendendo, ela não chegou, tipo assim, o que que vocês querem, o que que vocês precisam? Ficou ali parada à vontade. E, cara, te dá uma paz isso, tu deixar a pessoa à vontade, tu fazer perguntas, deixa ela falar um pouquinho sobre ela, que nem é sobre pessoas, não é sobre números. E isso eu perdi muito, muito no digital em relação a muitas coisas, de não saber ouvir o que o cliente queria. A galera faz um copia e cola, joga textão, manda 10 mil áudios. Meu Deus! Gente, eu fico louca quando eu vejo isso. Tanto no meu perfil quanto no da minhas clientes. Cara, é conversa. Oi, tudo bem? Tudo bem. É conversa. Tá? Às vezes, até eu pergunto pra pessoa, né? O que tu faz hoje? Tu trabalha fora? Se tu pudesse mudar, por exemplo, quem quer iniciar no digital, se pudesse mudar alguma coisa, olha a pergunta que eu faço, o que isso tem a ver com venda? Se pudesse mudar alguma coisa hoje no teu trabalho, na tua vida financeira, o que seria? Porque se tu não mapear, que entra a parte da venda, se tu não mapear, gente, isso tanto no Instagram, você tem que, eu trabalho muito, não sei se tu também trabalha dessa forma, sobre educar a minha audiência. Aumentar o nível de consciência dela, fazer ela entender o porquê das coisas. Então, se você não perguntar e não entender o que tá lá dentro, porque a objeção, ela tem camadas, né? Se o teu produto é muito bom, se a dor que ela tem, o teu produto vai solucionar. Se você é um ótimo especialista e você não consegue vender, a pessoa foge, é porque você tá deixando de acessar essas camadas e tá deixando ela criar objeções e por isso que ela foge. Você não tá perguntando, você não tá esperando ela responder. Às vezes também tá muito ansioso, né? É. Porque, gente, eu vejo ali, eu como uma pessoa que vai comprar, eu vou seguindo a pessoa, eu vou curtindo, eu vou comendo. Quando eu me sinto confiável, né? Tipo, eu vejo que aquela pessoa é confiável, aquela pessoa já me sinto em casa, aí eu penso em comprar. E aí as pessoas ficam, não, já joga ali, não deu certo ali, pronto, acabou. E fica brabo, gente, tem gente que não vende. Tem uma aluna minha que ela ficava braba. Deixa fulano, ele que precisa de mim. Eu disse, gente... cabe a você, como um bom vendedor, vender a sua ideia. Você não tá vendendo um produto. A Apple, ela não vende um iPhone. Um celular, né? Um smartphone. Desde o início, eu tava assistindo documentário, né? E tava falando ali que, desde antigamente, a Apple tinha o computador que só eles tinham chave. Tipo, então só eram alguns lugares autorizados para ter acesso. Então, desde o início, eles já estavam se posicionando como uma marca autêntica. E eles vendem a ideia deles do iPhone. Então, quando tu vai assistir um vídeo, por exemplo, da Apple, parece que tu tá num filme de super-herói. Tu fica olhando o celular assim, caramba, que incrível. Porque não tá vendendo no celular. Então, você tem que vender a sua ideia, tem que ter paciência na hora da venda, porque... paciência gera conexão, que gera relacionamento. E aí não importa quantos produtos você vender. Por exemplo, hoje eu vendo que nem aquela menina do evento que a gente foi. Ela vendia pão na pandemia, né? Sem glúten. E hoje ela faz cílios. Desde aquela época, porque ela gerou conexão, teve paciência, gerou relacionamento, as meninas procuram ela para comprar pão e também fazer cílios com ela. É que quando você cria conexão, você vende qualquer coisa. A pessoa compra você, né? As pessoas... vamos lá, para finalizar aqui. A melhor estratégia é venda você. Seja você o tal do influenciador da sua marca. Venda você, se conecte com as pessoas, porque quando as pessoas confiam em você, elas compram mais de uma vez. Mais de uma vez de você e compram de forma mais fácil, sem tanto trabalho. Mas para que você conquiste isso, vamos resumir?
pessoas, relacionamento. Você precisa entender primeiro a si, depois ouvir e entender o outro. E aí, assim, a gente tem essa troca de mensagens e E comunicação. eu consigo me posicionar, né? Porque a questão do. Primeiro eu me conhecer. Eu não vou ficar. Até a gente tá falando muito disso, né, ultimamente, dessa conexão presencial. Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, o que eu faço, a entrega que eu tenho, na frente de outras pessoas, eu vou ter segurança na hora de me comunicar. Quando eu tenho esse entendimento também, na hora do posicionamento das redes sociais, eu vou saber me posicionar. Quando eu for vender, eu vou ter segurança de entender. Gente, é muito engraçado isso, porque na hora de vender um produto, eu estudo os maiores que estão no mercado para entender qual é o diferencial deles e qual é o meu e Uhum. como eu vou usar isso a meu favor. Então, olha como tudo é autoconhecimento, tanto o meu quanto do meu próprio negócio. E aí eu vou ter mais segurança na hora de vender, porque antes, quando eu não tinha esse conhecimento, a pessoa falava, ai, tá caro. Gente, depois que eu aprendi essas estratégias de conexão, entender que são pessoas, fazer perguntas, nunca mais eu ouvi tá caro. De verdade. Nunca mais eu ouvi tá caro. As pessoas compram. Sim. E assim, vou dar um jeito. Peraí que até semana que vem agenda aí. Então, é sobre conexão, sobre fazer perguntas, sobre se conhecer. Então, isso vai gerando essa segurança e, consequentemente, dá mais resultado. É isso, gente. Ó, pra quem não entendeu, a gente vai ter mais outros encontros pra falar Muitos desses 3 outros. pilares. Mas eles realmente têm uma sequência. Você precisa realmente seguir essa sequência. Porque quando você deixa de fazer de completar uma dessas etapas, você acaba se perdendo. E aí fica frustrado, desiste, né? Cansado. Segue ali pelas ondas, porque tem gente que começa a ser surfista. Ah, qual é a onda da vez? O que tá dando certo agora? Nunca tem um negócio O estruturado. que tá dando certo? Pessoas, conexões. É isso que tá dando certo agora. E saber realmente se posicionar, né, diante da vida, diante do digital e também se posicionar diante do seu negócio, das pessoas e construir, né, um negócio que vai ser rentável, que vai te dar lucro e principalmente que vai gerar vendas. Não, e a internet tá aí, pronta para potencializar o que você já sabe. Você só precisa ter esses 3 pilares bem definidos, ter estratégia e ter um mentor, gente. Hoje, teve um período na minha vida que eu não conseguia vender. Eu ficava, mesmo depois de vender muito, eu ficava meio travada. Então, o que eu comecei a pensar? Lá atrás, meu salário era 1.400. Alguém me vendeu uma mentoria de R$ 1.000. E eu poderia muito bem ter dito, eu não tenho dinheiro, mas eu disse, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso mudar e essa pessoa vai me ajudar a chegar lá. Então, eu dei um jeito de conseguir, quem quer dar um jeito, quem não quer vive dando uma desculpa. Eu dei um jeito de conseguir o dinheiro de R$ 1.000 e a minha vida mudou e não tiveram pena de vender pra mim. Eu falei com uma menina esses dias, eu tenho pena, porque se aquela pessoa não pode comprar o que eu tô vendendo, eu disse, mas se ela não comprar, a vida dela não vai mudar. Se alguém não tivesse tido pena de mim lá atrás, para cobrar uma mentoria, tipo, Paola, o salário dela é 1.400, como ela vai pagar uma mentoria de 1.000? Minha vida não teria mudado. Então, não tenham pena de vender, mas saibam que se aquela pessoa tá dando o dinheiro dela pro seu produto ou pro seu serviço, é porque o retorno que ela vai ter é muito maior do que o dinheiro que ela tem no bolso. Então, é isso que você tem que entender. Não tenha medo de vender, porque o teu conhecimento vai mudar a vida de alguém. Ou o teu produto, seja ele físico também. Sim, com certeza. Porque a gente tá procurando sempre comprar algo que vai resolver, o que vai nos dar Se talvez você não um vender, prazer. outro vai vender. Com certeza. E às vezes o produto do outro não é tão bom. Aí você fica aí, ó, reclamando do outro toda hora. E a gente já falou aqui que quando você tá achando que tem alguém ruim fazendo barulho, você precisa fazer mais barulho ainda. Se posicionar. Com toda certeza. Gente, ó, esse é um dos nossos primeiros encontros. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero fazer uma pergunta polêmica pra gente finalizar. Paula. Ai. Você não estava combinado. Não tava. De tudo isso que a gente já falou, e de coisas que tu vê no dia a dia, qual é aquela coisa que você disse assim, eu não aguento mais ouvir ou ver tal coisa. Eu não aguento. Se eu pudesse exterminar isso, eu exterminaria. Eu acredito muito que vitimismo. Tu olhar pro lugar errado. É aquilo, esse copo tá meio cheio, meio vazio, né? Então, o vitimismo, ele te impede de tu ver tuas infinitas oportunidades. Gente, não tem... Eu sempre fui pro desenvolvimento pessoal, porque não tem como.
é uma coisa que eu vejo, isso me incomoda, porque eu vejo tanta gente com tanto potencial, até mesmo gente da minha família, com muito potencial, mas por causa do vitimismo, do medo, da insegurança das crianças. É uma coisa que, assim, esse medo, assim, me dá uma coisa, tipo, para de ter medo, vai lá e faz, Sim. sabe? Eu acho que é isso. Vitimismo, medo, insegurança, crenças. Então, é aquilo que eu tenho praticado muito, né? Todo dia tu conta uma história pra ti. Todo dia tu tá... Seja... Se você não se posiciona, posicionado está. Uhum. O que significa isso? Todo dia tu acorda, tu já tem uma narrativa da tua vida pronta. Sim. Passa a contar uma nova história. Mas é difícil, mas não é impossível. Uma hora vai dar certo. Então, eu acho que aprenda a contar uma nova história pra si e a construir uma nova história. Show. Gostei. O que eu diria não é em relação a isso, porque a Paola é muito mais profunda, né? Eu sou mais prática. O que eu não aguento mais é gente mentindo e gente trabalhando com ostentação. Por isso que a gente traz esses projetos, por isso que tem as comunidades, porque eu gosto de mostrar como que funciona de verdade, né? Traduzir aquele monte de nome difícil em inglês, um monte de estratégia mirabolante que na verdade não é. Então, eu gosto do básico, da do vida real, simples, da comunicação assertiva, que comunicação assertiva não quer dizer um diálogo super rebuscado. Uma comunicação que todo mundo vai entender. E eu já tô cansada, realmente, de gente que só traz aquele status, mas não traz conteúdo. Isso, para mim, é algo que se eu pudesse tirar, eu tiraria hoje. E eu tenho certeza que isso aí tá perdendo força e cada vez mais vai se encerrar. E quanto mais tu falando disso, isso é muito real, né? As pessoas, essa ostentação tá ficando para trás, tá vindo mais a vida real, quem você realmente é. E também, com o tempo, quanto mais você falar sair, que é o que a gente falou, né? Sair da modinha, sair do que tá todo mundo fazendo e começar a ter coragem de mostrar a tua vida real. Claro, a gente tem coisas que a gente não deve mostrar, tipo assim, que diminui a tua autoridade, mas tu ter o equilíbrio ali de mostrar a tua vida, de mostrar os bastidores, mostrar trabalhando operacional, alguma coisa assim do tipo, cada vez mais você vai se conectar com as pessoas reais e vai potencializar. Quanto mais tu nichar, mas as pessoas não gostam hoje em dia de mostrar a vida real, querem ostentação. As pessoas preguiçosas, que não querem pagar pelo teu produto, elas querem isso. Então, quanto mais você nichar, você vai mandar essas pessoas embora e vai trazer as pessoas que estão prontas para comprar o que você vai vender. Não adianta, não vai querer agradar todo mundo, você não vai conseguir ter resultados prolongados. Você precisa se conectar com as pessoas certas e ter a sua própria comunidade. E assim ter um negócio... corajosa para isso. E ter um negócio sustentável. Gente, é isso. Eu quero muito agradecer você que está assistindo. Eu quero agradecer aqui a minha amiga Paola, que veio nessa loucura aqui comigo. Eu espero que você goste, né? E venha aqui junto com a gente nessa comunidade, aprender um pouco mais. Vão aprender muito. A gente tem muito conteúdo, a gente quer realmente passar... fazer vocês viver o que a gente vive hoje, né? Sim, eu quero realmente mostrar tudo, fazer barulho, falar de forma clara, falar de forma assertiva e comunicar um pouco sobre esses 3 P's que são a base de qualquer negócio e principalmente do negócio que vai fazer sucesso tanto no físico quanto no digital. É verdade. Certo? Então, gente, muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau.